A partir deste mês de fevereiro, a Anvisa começa a veicular uma campanha nacional nos canais de televisão, alertando a população sobre os riscos dos remédios emagrecedores. Para entender um pouco melhor estes riscos, vamos conversar no Jornal da CBN com o Dr. Ricardo Fittipaldi, que é membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e também da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, especialista em métodos de emagrecimento. Dr. Ricardo Fittipaldi, muito bom dia. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar mais uma vez com os ouvintes da Rádio CBN. Dr. Ricardo Fittipaldi, o senhor receita para os seus pacientes algum remédio emagrecedor? Não. Remédios específicos para o emagrecimento, não, né? O que até então eram conhecidos como os remédios emagrecedores de fato. Foi algo que na minha prática médica eu já abandonei há algum tempo. E hoje em dia nem mesmo a sibutramina eu venho prescrevendo para interromper a prescrição, inclusive da sibutramina, devido a, como a gente mesmo já falou, dos altos riscos que esses remédios, que essas medicações levam para a saúde dos nossos pacientes. E essa é uma prática comum de não usar esses remédios mais nessas duas sociedades que o senhor faz parte? Sim, exatamente. Hoje em dia, né, o remédio, a medicação, essa medicação específica para emagrecer, o Brasil hoje vem adotar uma determinação, né, uma resolução que já vinha sendo usada nos Estados Unidos, na Europa, de que essas medicações deveriam ser interrompidos o uso. Né? Nossa legislação ainda está um pouco, ainda até nem tão restrita quanto a dos outros países, porque lá fora, inclusive, a sibutramina já está proibida. No Brasil ela ainda está liberada, mas com restrições muito severas. Por que esses remédios são perigosos, Dr. Ricardo Fittipaldi? O problema desses remédios é que eles causam muitos danos diretos, eles causam dano direto à saúde, né? Quais são os problemas que eles podem causar diretamente? Eles podem atuar no sistema nervoso central, né, e levar a uma ansiedade extrema, insônia, levar a um quadro de até mesmo de depressão, quadros graves de depressão, né, irritabilidade, alteração do humor. Então eles têm uma série de ações sobre o sistema nervoso central, isso apenas para a gente começar, né? Em seguida ele vai ter efeitos também sobre o sistema cardiovascular. O que ele vai levar? Ele vai levar ataque cardíaco, vai levar aumento da pressão arterial, ele vai fazer com que as artérias do nosso corpo elas se contraiam, ou seja, elas vão adquirir um diâmetro menor. Com isso a passagem do sangue vai ficar dificultada, né? Isso leva a pressão arterial, isso leva a risco de infarto, leva a risco de derrames, né? Então tudo isso são os problemas causados por essas medicações. Então são problemas sérios, problemas graves, como a gente pode ver, e o benefício que eles trazem no emagrecimento não compensa os riscos que eles proporcionam. E além do mais, a gente sabe que essas medicações, a gente está cansado de saber, né, que elas têm o chamado efeito rebote. O que é isso? Quando a gente interrompe a medicação, a fome volta de uma forma incontrolável e o paciente acaba reganhando todo o peso perdido ou até atingindo níveis ainda maiores de peso, né? Maior do que o peso que ele começou o tratamento. Então, esses remédios ainda têm esse grande problema, que é o efeito rebote. Então, a gente tem que buscar métodos mais saudáveis, alternativas mais saudáveis para o emagrecimento que existem hoje na medicina, sem dúvida. Então, o senhor acredita que a Anvisa acerta ao fazer um investimento para poder chamar a atenção da população para não usar essa medicação? Sem dúvida alguma. É certíssima a resolução da Anvisa. Ainda mais num país em que a gente conhece que a automedicação é algo super comum, né? Todo mundo tem um amigo farmacêutico, é isso? Exatamente. Por mais que a gente saiba que essas medicações sempre foram de uso controlado, mas aí entra, né, como você me falou, o tal jeitinho brasileiro, que às vezes consegue aqui, consegue ali, e o brasileiro era até então o país onde era o maior consumo de anorexígenos, né, remédios para emagrecer. O Brasil, antes dessa proibição da Anvisa, era o maior consumo mundial, né? Então é uma decisão acertadíssima por parte da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas com todos esses efeitos colaterais desses remédios que são basicamente inibidores de apetite, os remédios para emagrecer, agora foram proibidos pela Anvisa no ano passado, quando eles foram liberados de maneira precipitada, doutor Ricardo Fittipaldi? Não, porque são medicações muito antigas, né? Já são medicações que existem no mercado
há muito tempo, né? Anfepramona, por exemplo, né? Uma substância já de décadas. E quando ela foi feito o estudo dela inicial há muito tempo, se achava que ela fazia benefício, né? Então não é que a decisão de liberá-la foi precipitada. É que depois se percebeu que ela trazia não só benefícios por emagrecimento, mas principalmente inúmeros malefícios. Malefícios esses, como a gente já comentou, maiores que os benefícios. Então, foi reavaliado, né, essa indicação dessas medicações e de maneira muito correta essas medicações elas foram suspensas da comercialização no nosso país. O doutor Ricardo Fittipaldi, o senhor quando médico, quando recebe um paciente que precisa emagrecer ou que quer emagrecer, sem a utilização dessa medicação, o senhor se sentiu assim, perdendo uma grande ferramenta ou não? Não, pelo seguinte motivo, hoje existem outros métodos de emagrecimento que são infinitamente mais saudáveis do que o uso dessas medicações. Vale lembrar o seguinte, perda de peso e manutenção de peso depende basicamente de dois pilares, né? O tratamento ele se baseia em dois pilares, que é a mudança de hábitos alimentares e a prática de atividade física. A mudança de hábitos alimentares, o que seria? Seria o abandono do consumo excessivo de gorduras, de frituras, de alimentos com alto teor de açúcar, né, principalmente açúcar industrializado, seriam os doces, né? Então abandonar frituras em geral, né, carnes vermelhas altamente gordurosas no dia a dia, né? Então abandonar o consumo excessivo desses alimentos e passar a adotar uma alimentação mais saudável. Com o quê? Com carnes brancas, grelhadas, tipo peito de frango, peixe, usar e abusar de legumes sempre cozidos, né? Legumes, verduras, frutas, né? Então, aumentar o consumo desses alimentos que a gente sabe que são extremamente saudáveis e vão ajudar muito na perda de peso. Então, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar seria a prática de atividade física. Também é fundamental a prática de atividade física, porque através dela nós iremos queimar calorias e iremos facilitar muito, não só o emagrecimento, mas principalmente a manutenção do nosso peso após a obtenção do peso desejado. Então, qualquer programa de emagrecimento tem que se basear nesses dois pilares. E hoje nós temos métodos que não usam medicação, né, como já bem até a Anvisa agora no final do ano passado liberou o uso, por exemplo, do balão intragástrico para o índice de massa corporal a partir de 27, que seria sobrepeso, ou seja, no momento exato de combater a obesidade, o excesso de peso, antes até mesmo da pessoa atingir a obesidade, o balão intragástrico já pode ser feito uso. Então, hoje em dia, é uma ferramenta importantíssima e muito útil no combate. Como é que funciona exatamente, doutor Ricardo, esse balão intragástrico? O balão intragástrico é uma prótese de silicone que a gente coloca no estômago do paciente por endoscopia. E aí essa prótese ela vai ocupar espaço dentro do estômago e vai fazer com que caiba uma quantidade bem menor de comida dentro do estômago. Além disso, ela leva a uma saciedade precoce, ou seja, com uma menor quantidade de comida o paciente fica logo satisfeito. Ela leva a uma diminuição da sensação de fome e ela faz com que a sensação de saciedade do paciente dure por um período muito maior. Com a vantagem de não ser um método cirúrgico, é um método endoscópico, ou seja, não tem internação hospitalar, não tem anestesia geral, não tem corte, não tem cicatriz, não tem risco de hemorragia, não tem risco de infecção. Então é uma técnica hoje muito segura e muito eficaz no combate à obesidade e ao excesso de peso como um todo, ao sobrepeso e à obesidade. Uhum. E as cirurgias continuam sendo recomendadas para quem tem obesidade, doutor? Sem dúvida, a cirurgia também é recomendada, mas a cirurgia ela tem uma recomendação mais específica, né? Seria a partir do índice de massa corporal de 40, ou seja, seria uma obesidade grau 3, ou obesidade mórbida, como também é chamada, ou acima do índice de massa corporal 35, que seria uma obesidade grau 2, caso o paciente tenha comorbidades causadas pelo excesso de peso. Que seriam comorbidades causadas pelo excesso de peso? Seria pressão alta, diabetes, são doenças que a gente sabe que estão diretamente relacionadas ao excesso de peso. São causadas ou agravadas pelo excesso de peso. Pressão alta, diabetes, doenças do joelho, por exemplo, degenerativas do joelho, artrose de coluna lombar, artrose de tornozelo, são todos problemas que a gente sabe
que são causados pelo excesso de peso. A apneia do sono, esteatose hepática, que é gordura no fígado, tudo isso é causado pelo excesso de peso, né? Então seriam essas doenças causadas pela obesidade. Doutor, então a gente pode imaginar que a alimentação e práticas físicas, que são esses dois pilares que o senhor citou, que são os principais justamente para o emagrecimento, são coisas que a gente vai ter que levar para o resto da vida, né? Uma vez que passou por esse processo de emagrecer, vai ter que ter essa manutenção para sempre, né? Sem dúvida nenhuma. O combate ao excesso de peso não se resume a uma dieta de 6 meses, né, uma cirurgia, a colocação de um balão, não é isso, né? Essas ferramentas, elas vão facilitar, elas vão tornar o processo mais fácil. Porém, a manutenção do peso, ela depende diretamente da mudança de hábitos alimentares e da prática de atividade física. É fundamental para que a gente consiga manter o nosso peso, é fundamental que a gente adote esse estilo de vida mais saudável. E isso é como você mesmo falou, é no dia a dia mesmo, não adianta, a gente não tem como comer pizza, não tem como comer chocolate, não tem como manter isso todo dia, é inviável uma alimentação desse padrão, comendo todo dia esse tipo de alimento e manutenção de peso. Então realmente tem que ser uma reeducação alimentar e a prática de atividade física, isso sim, para ao longo da nossa vida. Mas tem que ter muita força de vontade, não é, doutor? Tem que ter, mas é importante, sem dúvida nenhuma. O nosso coração, depois de alguns anos, lá no futuro, ele vai agradecer bastante. Porque antigamente, eu lembro, sei lá, minhas avós costumavam falar, coitadinho, esse menino é tão magrinho, e dava comida no menino, né? É verdade. E tem que mudar um pouco a cultura das pessoas, né? Exatamente. Mas isso é uma coisa recente, o brasileiro ele não tinha esse padrão alimentar tão errado como a gente tem hoje em dia, né? Essa influência estrangeira, enfim, uma mudança de padrão alimentar do brasileiro, né? Cadê o feijão e arroz, né, que é tão saudável, né? Hoje em dia a gente vê que ele está sumindo da mesa do brasileiro, né? A salada, a verdura, o legume. O brasileiro ele tinha hábitos alimentares infinitamente mais saudáveis. A obesidade não era um problema endêmico no Brasil, como é, por exemplo, nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. A obesidade não era, o brasileiro não tinha essa característica, mas devido a essa mudança de hábitos, adoção de hábitos estrangeiros nem sempre tão interessantes, a gente viu a explosão da epidemia da obesidade também no Brasil. Então tá bom. Doutor Ricardo Fittipaldi, muito obrigado pela atenção conosco aqui da CBN e um bom dia para o senhor. Eu que agradeço, Thiago, um bom dia para você e a todos os ouvintes da Rádio CBN. Agradecemos então mais uma vez ao Dr. Ricardo Fittipaldi, que é membro titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia e da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, especialista em métodos emagrecedores, comentando essa decisão da Anvisa de começar agora uma campanha nacional nos canais de televisão, alertando a população sobre os riscos dos remédios emagrecedores. Ele já disse que nas duas sociedades de médicos que ele faz parte, não se receitam mais esses remédios.